E salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um vídeo pra gente falar sobre o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar um pouquinho sobre chegada de possível novo jogador que pode estar pintando em breve, já nas próximas semanas, no São Paulo Futebol Clube. E também vamos falar um pouquinho sobre o confronto decisivo que teremos amanhã, que o São Paulo irá enfrentar o Botafogo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. São assuntos muito importantes que temos que tratar com vocês com urgência, né? Porque estamos muito ansiosos pela possibilidade, pelo jogo de amanhã. Eu tenho uma ótima notícia, que se você estava desanimado, pensando amanhã, caramba, a gente teremos que ver o Luciano novamente jogando como um 10, eu tenho uma excelente notícia pra você que com certeza, assim como me deixou mais animado, vai te deixar certamente muito mais animado para esse confronto de amanhã. Mas lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas notícias e informações do que temos para trazer para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube. Tudo você acompanha aqui no canal e vamos que vamos, porque antes de eu falar para vocês da possibilidade da chegada do Oscar, que a diretoria já se pronunciou sobre essa possibilidade, sobre esse possível acontecimento, vamos falar com vocês um pouquinho sobre o jogo de amanhã, que é claro, como não podemos esquecer, amanhã teremos um jogo muito importante pela Copa Libertadores, as quartas de final, partida de ida contra o Botafogo. Eu vou trazer para vocês algumas notícias e informações desse jogo, e é claro, amanhã teremos teremos bastidores ainda mais detalhados e tal, no dia do jogo, é claro que eu vou fazer aquela análise pós-jogo aqui com vocês, então é claro, não se inscreve para não perder, mas vamos falar às vésperas desse jogo extremamente importante, da partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Temos muitas notícias interessantes que eu quero tratar com vocês. Primeiramente, é claro que pra mim é a principal, porque como vocês sabem, o que tem feito o São Paulo perder bastante qualidade nos últimos tempos foi sim o esquema utilizado pelo Zubeldia, onde ele continua a insistir no Luciano ali jogando como um 10, e ele coloca o Lucas jogando na ponta, e normalmente era o Ferreirinha, porém no momento o Rato, né? Ele joga o Lucas lá pra esquerda, o Luciano centralizado de 10 e o Wellington Rato pela direita. A gente viu que não deu nada certo nos confrontos contra o Atlético Mineiro, porém, algo que tem chamado a atenção da rapaziada é que quando ele mexeu, quando colocou o time reserva pra jogar, seja contra o Vitória, contra o Cruzeiro, nesse último final de semana, o time mostrou uma resposta muito boa, mostrou um time ser bem mais criativo, um time com velocidade, coisa que não tinha mostrado contra o Atlético Mineiro. E eu sinceramente achei, cara, será que o Zubeldia vai esperar nós sermos eliminados da Libertadores pra conseguir perceber que o Luciano ali jogando como um 10 não rende, que nós fomos campeões da Copa do Brasil no ano passado com o Luciano no banco, e é claro, em outros campeonatos também que fomos bem sem o Luciano jogar pra ele, que não é um jogador importante, quando chega próximo da área, é muitas vezes decisivo, faz gols, mas não dá pra gente esperar ser eliminado da Libertadores pra tentar perceber isso, pro Zubeldia cair na real. E acontece que, enfim, isso aconteceu. O Zubeldia caiu na real, e as informações que saíram hoje é que no treino que rolou hoje, às vésperas da decisão, o Luciano treinou entre os reservas, e o Zubeldia mudou um pouco o esquema. Na verdade é o mesmo esquema, só que jogou o Lucas pro meio, e o William Gomes, que o Lucas estava na esquerda, jogou o Lucas pro meio e o William Gomes na esquerda. Cara, pra mim isso é sensacional. Me deu muito mais esperança de uma possível classificação, porque beleza, é complicado. Botafogo anda em uma fase iluminada, pra muitas pessoas é o principal favorito pra ganhar a Libertadores. Porém, cara, eu não sei vocês, mas eu imaginando aquele esquema com o Lucas na ponta, onde ele não consegue mostrar nem 50% do seu potencial, e o Luciano pelo meio, pra mim já era certa a eliminação e a derrota amanhã no estádio Newton Santos. Agora com essa mexida, nós teremos o Lucas pelo meio, onde ele consegue mostrar todo o seu potencial, e o William Gomes, garoto, que tá pedindo passagem, inclusive, fez 2 gols contra o Cruzeiro, tá jogando muito, teve um dos seus gols anulados, porém saiu na seleção da rodada do campeonato. Cara, pra mim tem que botar o moleque pra jogar, cara. Não importa que seja 18 anos, ele tá confiante e tá jogando muito. Não tem por que manter o Luciano em péssima fase. E o Zubeldia caiu na real, e as informações mostram que o Luciano vai começar no banco amanhã, e o Zubeldia vai colocar o William Gomes pra jogar e o Lucas centralizado. Enfim, ouvindo o pedido da maioria dos torcedores, né? Infelizmente tivemos que ser eliminados da Copa do Brasil pra ele cair na real, porém a Libertadores ainda está a salvo, né, cara? Ele está a salvo pelo visto. E é claro, umas estatísticas pra vocês que eu achei bem interessante de nós falarmos da possibilidade da chegada do Oscar, rapaziada, é que o São Paulo irá enfrentar o Botafogo amanhã. Porém, o São Paulo tem um retrospecto positivo contra o Botafogo em campeonatos internacionais, nunca perdeu, enfrentou eles 2 vezes, né, cara? No século passado, o Botafogo não é um time muito tradicional em torneios continentais, porém o São Paulo tem um retrospecto muito negativo nos últimos 10 jogos jogando no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, cara, isso aqui eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa informação. O São Paulo venceu apenas um dos últimos
últimos 10 jogos que jogou no Rio de Janeiro, seja contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Vasco, venceu apenas um. E por incrível que pareça, essa única vitória foi, quem sabe, a partida mais importante que o São Paulo tinha que ganhar nos últimos 10 anos, que foi na partida que completa exatamente um ano hoje, né, cara? No dia 17 de setembro do ano passado, o São Paulo ganhou do Flamengo no Maracanã com o gol do Caleri. Foi a única vitória do São Paulo no Rio de Janeiro nos últimos 10 jogos. É claro que, vamos ser sinceros, que não tinha hora melhor para vencer, mas tá na hora de mudar esse retrospecto negativo amanhã no Newton Santos contra o Botafogo, hein, rapaziada? Pelo menos essa informação de imaginar o Luciano começando no banco e o William Gomes ali jogando como titular, o moleque tá com moral, rabisqueiro e o Lucas pelo meio, já me deixou muito mais confiante. Agora o resto da escalação é aquilo que a gente já tá acostumado. Rafael, Arboleda, Alan Franco pelas laterais, o Rafinha, o Wellington, Bobadilha e o Luiz Gustavo, beleza, ele entrar com o Bobadilha, mas eu acho que para os próximos jogos, se eu fosse ele, eu observaria mais o Marcos Antônio, que para mim tem mais qualidade do que o Bobadilha, e o Lucas centralizado, o Wellington Rato pela direita, o William Gomes pela esquerda e o Caleri na frente, né, cara? Pra mim, perfeito, hein, cara, perfeito. Vamos falar sobre a possibilidade da chegada do Oscar, né, rapaziada? O Oscar, como vocês sabem, foi um jogador que foi revelado lá atrás. Acontece que não saiu da melhor forma do São Paulo, saiu brigado com a diretoria, colocou o time na justiça. Acabou colocando o time na justiça, né, cara, o São Paulo para conseguir uma rescisão e poder assinar com o Internacional. Então realmente foi uma saída muito traumática, muito polêmica. Acontece que o jogador já deu em diversas entrevistas, em podcasts, falando que é São Paulino, que gostaria de voltar ao São Paulo, que gostaria de frequentar o Morumbi, só que porém ele tem medo de como seria recepcionado por grande parte da torcida, porém ele evita por conta disso, porém ele diz ser São Paulino, inclusive em citações recentes, ele diz ser São Paulino e creio que tem vontade sim de voltar por São Paulo. Acontece que nessa última semana saiu a informação, a confirmação de que o contrato do Oscar acaba no final deste ano, para o início do próximo, se não me engano é janeiro, por aí acaba o contrato do Oscar e já foi confirmado que ele não renovará o seu contrato com o Shanghai SIP, eu acho que é essa equipe que ele joga atualmente, né, cara? Então muitas equipes que eu até confundo, né, cara, as equipes da China, mas ele joga para uma equipe da China há muito tempo. E ele não vai renovar o seu contrato. E ele tem 33 anos e terá, assim, o seu retorno quase certo para o futebol brasileiro, tá, rapaziada? Terá o seu retorno quase certo para o futebol brasileiro. Acontece que saiu a informação de que ninguém sabia como a diretoria de São Paulo iria agir quanto a isso, quanto a essa saída do Oscar ao futebol chinês. Ele já falou publicamente diversas vezes que tem vontade de frequentar o estado de São Paulo. Então, o Zé é São Paulino, o filho dele também é São Paulino. E então ele gostaria, assim, de ter esse retorno para o São Paulo, de fazer diferente como foi a primeira passagem dele. E todo mundo queria saber como seria o posicionamento da torcida. Não, da torcida não, da diretoria, né? Se iria abrir as portas para o Oscar, se iria dar essa possibilidade dele voltar. Isso é uma informação que sim, a diretoria do São Paulo gostaria de um retorno do Oscar e abriu as portas que caso ele acene positivamente, isso saiu na última semana, na sexta-feira, se não me engano, que caso ele acene positivamente, o São Paulo vai avançar por um acerto por ele, hein? Vamos ver, é claro, que tem o Internacional que possivelmente também pode se interessar por ele, o Flamengo já se interessou por ele algumas temporadas atrás, tem toda essa concorrência que vocês sabem, que no mesmo caso do Alexandre, dificulta muito um acerto, porém é claro que a vontade do jogador, se ele se diz ser tão São Paulino assim, pode prevalecer, hein, cara. Eu não sei vocês, mas eu não presenciei tão de perto o que aconteceu no Oscar na primeira passagem, porque eu era muito pequeno, então não acompanhava muito futebol naquela época. Porém, eu gostaria muito de ver o Oscar no São Paulo, hein, velho. É claro, ele tem números muito bons por lá, mas é na China, né, cara? É na China. Mas eu acho que pelo menos ali fazendo aquela função de 10 que a gente vê o Luciano fazendo atualmente, ele desempenharia muito melhor este papel, né? Cara, é claro, não tem como recusar. Muitas pessoas podem ter mágoa do Oscar porque aconteceu lá atrás, porém todo mundo tem que admitir que ele seria muito importante nesse time. Não tem como falar que ele não desempenharia melhor do que o Luciano ali como um 10. Mas qual a sua opinião? Você gostaria de ver o Oscar no São Paulo? A diretoria do São Paulo está sim aguardando essa... beleza, que já é basicamente confirmado que ele não permanecerá na equipe chinesa, porém, a equipe do São Paulo já abriu as portas para ele, para o possível acerto, assinou positivamente para o retorno do Oscar. Agora resta esperar o contrato dele chegar ao seu final para as negociações poderem iniciar de fato, né, cara? Mas aí, deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Se você apoiaria o retorno do Oscar, se você não gostaria do retorno dele, deixa aí, eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal que ajuda demais na divulgação. Até a próxima e falou!